Ó, ele é jornalista e trabalha no Grupo Bandeirante de Comunicação, atuando como repórter da Band Minas e comentarista do programa Os Donos da Bola de Minas. Está sempre aparecendo por aqui, trazendo as principais notícias do futebol mineiro. Mas também já integrou aí a equipe de transmissão do Novo Basquete Brasil, a NBB. E hoje o nosso convidado do programa Os Donos da Bola é o fera, Gabriel Marques, diretamente de Belo Horizonte. Gabriel, seja bem-vindo aqui. Você é o Gabigol da Band Minas. Seja bem-vindo aqui ao programa Os Donos da Bola. Né? É importante falar com Minas, porque eu estava comentando aqui nos bastidores do programa, com os nossos repórteres aqui, cinegrafistas, com o produtor Lucas Mendonça. Eu vejo que Minas está revivendo os tempos da década de 70, dos anos 80, onde nós tínhamos Cruzeiro e Atlético Mineiro vivendo um bom momento no futebol nacional, não só no regional. E a gente está acompanhando isso, né? Um Cruzeiro que se reforçou, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que contratou grandes craques. Um Atlético Mineiro que já nos últimos anos também mudou o patamar novamente do clube, voltou a ser uma equipe que conquista campeonatos. Isso traz mais vida para o futebol de Minas, né, Gabriel? Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde para você, viu? Boa tarde para todo mundo ligado aqui na tela da Band. Olha, até curioso, só para essa curiosidade a mais, né? Porque meu nome também é Gabriel Barbosa. O meu último nome é Gabriel Barbosa, Gabriel Marques, Freitas Barbosa. Até nisso aí, divido com o Gabigol, falta só o futebol e a conta bancária. Bom, de fato, Minas Gerais vive um grande momento aqui, né? Não tem conversa, Atlético campeão de tudo em 21. E desde então vem tentando repetir esse feito, vem tentando, mais uma vez, fazer história no futebol. Tem faltado ainda, por exemplo, o ano passado ficou por um tris de ser campeão ali da Copa do Brasil, também da Copa Libertadores. Acabou que até teve vantagem na Libertadores, mas agora para esse ano perdeu o Paulinho, que é um jogador que, bom, eu acredito que vai estourar no futebol. Ele já foi artilheiro do Brasileirão, ele já é uma realidade como um dos melhores atacantes. No entanto, ele ainda pode ser vendido por cifras muito maiores do que os 18 milhões de euros que o Atlético negociou ele exatamente para o Palmeiras, mas aquela história, né? Reforçar o elenco sempre é importante. Vieram Coelho para o Atlético, Júnior Santos também assinou com o Atlético e agora, por último, acabou de chegar do Palmeiras também. Rony desembarcou aqui em Belo Horizonte exatamente ontem, 8h30 da noite. Muito animado para esse novo capítulo na sua carreira. E o Cruzeiro agora é porque o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno, ele era um time que, vamos dizer, muita austeridade. Não gastava mais do que arrecadava. O problema era que arrecadava pouco. Agora a SAF mudou de mãos, agora tem Pedro Lourenço, que é dono de uma rede de supermercados aqui, de Minas Gerais, também com unidades em outros estados também. E o principal, ele é muito cruzeirense, ele é muito cruzeirense mesmo, ele é torcedor do Cruzeiro há anos já, um dos mais emblemáticos, já atuou junto ao time outras vezes. Por exemplo, a compra do Arrascaeta foi com a ajuda dele que o Cruzeiro conseguiu adquirir esse jogador que, enfim, hoje é um dos melhores meios do futebol brasileiro. E agora, como dono do Cruzeiro, ele aportou foi muito dinheiro. E principalmente por causa disso, trouxe Dudu, Gabigol, Cássio, que está sendo um pouco criticado aqui em Minas Gerais. No entanto, o reserva jogou contra o Democrata e falhou nos 2 gols da partida. Também uma série de outras estrelas. Matheus Henrique, que foi revelado para o Grêmio, foi para a Europa, voltou agora para o Brasil e joga muita bola. O Wallace Volante também, o maior ladrão de bola do futebol europeu na temporada passada. Hoje está no Cruzeiro, ainda aprimorando a parte física. Enfim, o Cruzeiro hoje figura como uma das principais equipes do Cruzeiro. O Atlético conseguiu montar um bom elenco até o momento. Agora é questão de saber se esse elenco vai conseguir chegar bem no Brasileirão para poder disputar. Mas claro, estamos falando de 2 postulantes maiores títulos da temporada, que agora, final de semana, começa. Um detalhe é que... Opa, perdemos o sinal com o Gabriel. Nós perdemos o sinal com o Gabriel. E ele estava falando ali, né, um comparativo em cima da pergunta que eu fiz do momento das duas equipes de Minas, Cruzeiro e Atlético. Ah, voltou. O sinal sumiu um pouquinho para nós aqui, Gabriel, mas deu para entender exatamente tudo que você falou no comparativo do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Eu lembro também muito que quando os mercados BH, vamos falar? Aqui eu posso falar que não tem, não tem a rede aqui. Né? Eles ajudou na contratação lá, né? Enfim, do Arrascaeta. Naquela época, o diretor de futebol do Cruzeiro já era
o Alexandre Matos. O presidente era o Zezé Perrella, né? Agora, ele assumindo o Cruzeiro, ele contratou também o Alexandre Matos. Quero perguntar para você que a imprensa paulista, e tem noticiado bastante já em redes sociais, o interesse do Santos na contratação do Wallace. Isso está rolando, está acontecendo? O Wallace pode realmente sair do Cruzeiro e ir para o Santos, ou Gabriel? Eu creio que é complicado que essa negociação se concretize. É um contrato longo que tem o Cruzeiro pela frente com o Wallace. É um jogador que tem muita expectativa, não tem conversa, é muita expectativa em torno do nome dele. E claro que com o Leonardo Jardim chegando agora, ele não gostaria de perder mais um jogador da sua equipe. Definitivamente, o Wallace é um dos... Espera-se que ele seja um dos pilares. No entanto, caso as cifras sejam realmente... consigam seduzir Alexandre Matos e Pedro Lourenço, aí, infelizmente, bom, dá para se imaginar que o Wallace possa seguir fora da Toca da Raposa, principalmente porque tem alguns jovens, né, que surgem da base, como por exemplo o Japa, que agora infelizmente passou por uma cirurgia, por um problema muscular. Ele também é um dos bons volantes que tem no elenco do Cruzeiro, e com o Wallace dentro do elenco, ele é complicado de sair. No entanto, não tem muito, vamos dizer assim, burburinho para uma possível saída do Wallace nesse exato momento aqui em Minas Gerais. Ele é tratado como uma das principais peças do elenco, apesar do titular ser o Lucas Romero, que é um jogador que o torcedor do Cruzeiro tem um carinho enorme e, olha, joga muita bola. É um dos melhores volantes aqui do Brasil e tem até o apelido de El Perro, o cachorro, né, em argentino, né, em espanhol, porque, cara, ele marca muito, ele não dá folga para o adversário, não dá folga para o camisa 10 do adversário, e por isso ele consegue segurar, mesmo sem ter a grife do Wallace, ele segura a posição no campo. É realmente incrível essa batalha dos dois. Deixa eu te perguntar, em relação ao Atlético Mineiro, Hulk, Cuca, nós tivemos uma relação talvez noticiada pela imprensa no passado, 2020, 2021, não me recordo muito o ano, que foi uma relação um pouco tensa. O que esperar dessa relação novamente entre os dois no Atlético Mineiro? É curioso porque os primeiros a falarem que tá tudo bem quando chegaram foi exatamente Hulk e Cuca. Hulk foi um dos primeiros a dar boas-vindas para o novo técnico do Atlético. O motivo disso tudo é o seguinte: o Hulk, quando chegou ao Atlético, desembarcou aqui, retorno do Hulk ao futebol, retorno, né, mais ou menos, porque ele quase nunca jogou no futebol brasileiro, uma passagem relâmpago pelo Vitória, até ir jogar no Japão, depois foi passar no futebol português, depois na Rússia e ganhou muito dinheiro na China. E aí, enfim, o Hulk, então, agora retornando ao solo brasileiro, do Hulk, e esse começo foi um pouco complicado, principalmente porque eu gostava que crescer no ataque, né, vamos dizer, camisa 9, e ele jogou praticamente a vida inteira como ponta direita. Por isso teve um embate entre os dois, teve até um episódio onde o Hulk foi, na entrevista após o jogo, ele criticou o Cuca e disse que para ele melhorar em campo ele teria que ter mais minutos. E o importante é que os dois sentaram para conversar, resolver essa história. O Hulk conseguiu os seus minutos a mais nos jogos, a confiança do técnico para jogar os minutos a mais, e aí o Hulk também se comprometeu a jogar de centroavante, a jogar como essa referência no ataque, não exatamente centroavante, que vai casquinhar a bola, como por exemplo, vamos pegar o Jô, por exemplo, esse jogador, que vai jogar assim, o Verratti, o Khaled, jogadores desse tipo. O Hulk como atacante é a referência do ataque, mas que não vai ficar jogando sempre de costas pro gol para casquinhar a bola. E o Hulk conseguiu se tornar um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e já começou essa temporada com o pé no fundo do acelerador, 5 gols marcados, é o artilheiro do Campeonato Mineiro. E, bom, perguntado na zona mista, ele fala que ele está envelhecendo igual o vinho do Porto, cara. Quanto mais o tempo passa, parece que ele está mais preparado para jogar futebol. Ele é muito inteligente, cara. O Hulk é um jogador ímpar, é bom ter ele aqui no futebol mineiro e acompanhar de perto, muito humilde também, está sempre presente na zona mista, está sempre pronto para dar a cara a tapa, meio explosivo às vezes, mas está sempre pronto para dar a cara a tapa, isso é muito legal de ver. Capitão da equipe também, referência. E hoje ele e o Cuca estão em bons termos e olha, por enquanto esse ataque do Galo tá bem encaixado, viu? Ele como um bom vinho do Porto, ele que foi craque do Porto também, né? Passou por lá e é um jogador que marcou história no futebol português. Agora, sem ficar em cima do muro, hein? Quero saber de você, Gabriel. O campeão mineiro de 2025, na sua opinião, obviamente não desmerecendo as equipes do interior de Minas, é um estado muito pujante, pode acontecer, claro, o título ficar no interior, mas se baseando pelos grandes, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, quem você vê como o grande favorito à conquista do campeonato, já que já se iniciou e já tem uma ideia do que pode acontecer?
A semifinal começa nesse sábado, o Atlético vai encarar o Tombense, o Cruzeiro encara o América. O Cruzeiro, mesmo com o técnico interino, Wesley Carvalho, após a demissão do Fernando Diniz, o Cruzeiro passou um carro para cima do América, criou muitas oportunidades de gol. Faltou só concluir, né? A efetividade, o jogo terminou em 1-1, por isso eu dou favoritismo para o Cruzeiro nesse confronto. O Atlético não enfrentou o Tombense ainda por causa da fórmula do Campeonato Mineiro. No entanto, o Tombense é uma equipe do interior que tem sua tradição e tal, mas o Atlético tem mais estrelas. Imagino que o Atlético vai passar com facilidade. Agora, esses dois, Atlético e Cruzeiro, final, é muito complicado responder essa pergunta, porque o Leonardo Jardim vai ter a pausa do Carnaval para tentar ajustar essa equipe. O Cruzeiro é um time repleto de estrelas, está engasgado porque perdeu o primeiro clássico da temporada pelo Campeonato Mineiro, dentro do Mineirão, que só tinha torcedor do Cruzeiro. E o Atlético está um time mais encaixado nesse momento. Por quê? Nesse momento o Atlético está mais encaixado, eu dou o favoritismo ao Atlético, mas o Leonardo Jardim tem tempo para trabalhar, para poder fazer esse time chegar ajeitado em uma eventual final do Mineiro. Em um jogo que tá pra lá, nossa senhora, Gabigol, tem um Gabigol tá provocando o Lianco provoca o Gabigol. É um jogo assim, eu tô animado para cobrir. Esse é o jogo que eu tô animadaço para poder cobrir de novo. E é legal porque poucas pessoas sabem disso, mas o Lianco e o Gabigol se enfrentaram nas categorias de base, quando o Lianco defendia as cores do São Paulo e o Gabigol defendia as cores do Santos. Então esse embate ele é um pouco antigo já em relação ao futebol. Você é o verdadeiro Gabigol mineiro. Obrigado, Gabriel, pela sua participação conosco aqui. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade pra gente de poder falar com você. Grande Gabigol, aê! Que Deus te abençoe. Obrigado, viu, Gabriel? Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição aí, sempre quiserem falar do futebol daqui de Minas Gerais, com um repleto de estrelas e jogadores aí importantes. Maravilha, obrigado, Gabriel. Deus te abençoe. Tá aí o grande Gabriel Barbosa Marques, lá direto de Minas, trazendo de momento a realidade do futebol de Minas. Claro, falamos aí grande Gabriel, nas transmissões esportivas, né? Ele que também participa lá com Everton, nos Donos da Bola de Minas Gerais. E talentosíssimo, cara muito bem formado, trazendo lá as informações do futebol de Minas em relação ao Atlético Mineiro e ao Cruzeiro, que vive um momento de muita rivalidade. Sempre foram rivais, mas os dois num bom momento, né? O que traz uma alegria para o futebol brasileiro de ter os dois grandes de Minas fortes, com possibilidade de conquista de títulos, né? Legal demais.